enquete, Renata, você falou dessa enquete. Apresente a enquete aí dessa quinta-feira, Renata, que promete, hein? É claro que o assunto não poderia ser outro, né, Calheiros? Vamos lá. O Flamengo perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro e está na lanterna da competição. Qual é o problema do rubro-negro carioca? Você participa pela nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta. As opções são falta de ritmo, salto alto, time mal escalado ou o Domi, né? O Domenech Torrent. Aí a maioria votando em salto alto, hein? Pra minha surpresa, inclusive. Pensei que estaria ali em time mal escalado ou o Domi. A galera acreditando, então, que tá tendo um salto alto da equipe. Provavelmente, claro, dos jogadores ali entrando de salto alto e não encarando o adversário como um adversário que pode, né, bater o clube. Mas, ó, Calheiros, a gente já coloca, então, os nossos comentaristas aqui, ó. O Mano e o Paulo Lima vão participar do Bom Dia Fox hoje. Mano, já quero saber qual é o seu voto, qual é a sua escolha na nossa enquete. Fala, Renata, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para o Calheiros, bom dia para todo mundo que está ligado no Bom Dia Fox. Renata, eu vou me basear na declaração do Felipe Luiz. Ele falou, não é somente a mudança do treinador, são vários fatores e muitas coisas que estão acontecendo dentro do Flamengo. Eu acho que é um pouco de tudo isso daí. Mas só para não muretar, meu voto vai ser no Domenech Torrent. Sabe por quê? No primeiro jogo dele, na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, eu fiz uma crítica falando que o São Paulo deu um nó nele. Inclusive, vários gatos mestres da internet vieram me encher o saco. Ai, você não conhece a pirâmide invertida que ele gosta de usar e etc e tal. Renato, ele tem feito o que ele disse que ele não faria. Na apresentação do técnico do Flamengo, ele disse que ele não poderia chegar parecendo um elefante numa loja de cristais, derrubando tudo que estava lá. E ele tem feito isso. Ele tem feito isso. Ontem, deixar o Rafinha e o Arrascaeta no banco, por mais que ele diga, mas o Rafinha está negociando com o futebol europeu. O Bruno Fux, do Inter, o zagueiro, também está negociando com o futebol europeu. E vai jogar contra o Santos. Então, querendo ou não, se tá lá, tem que pôr para jogar. Deixar o Arrascaeta de fora do time do Flamengo hoje e o Rafinha de fora é uma afronta. Com todo respeito, quero jogar com 3 zagueiros. Não é o momento. Não é o momento. Primeiro inicia um projeto, ganha confiança, dá uma sequência numa continuidade de um trabalho que venha sendo bem feito, depois começa a colocar a cara dele dentro do time. Fazer uma alteração tão drástica e confusa como ele tem feito. No primeiro jogo ele tirou os principais meias do Flamengo, os caras que realmente conduzem a bola para o ataque. Ele tirou a Arrascaeta, ele tirou o Everton Ribeiro, ele tirou o Gerson e colocou 5 atacantes para jogar. Se você não tem um meio-campo produtivo e criativo, você mata o time. E ontem o que ele fez foi isso. O Flamengo foi amassado do começo ao fim do jogo. Por mais que, de fato, o Gabigol tenha perdido alguns gols, o Bruno Henrique teve uma chance também, o Jean, goleiro do Atlético Goianiense, pegou muito, inclusive queimou a minha boca, viu? Eu tô aqui cantando vitória aí também com relação ao que eu falei do Domenech Torrent, mas queimei a língua também com relação ao Atlético Goianiense. Tô tomando cornetada de cima e embaixo na internet, acho que até minha mãe me mandou tweet me enchendo o saco também. Mas o negócio é o seguinte, o cara colaborou, Renatinha, colaborou, ele tá pisando no tomate. Ô, Domê, não sei não se você continuar com essa empáfia sua, se você come chocotone no final do ano. Inclusive, chocotone é melhor que panetone. Mano, eu só acho o seguinte, mano, eu concordo com boa parte do que você disse aí. Mas aí que tá, eu acho que foram 2 enganos, porque ele teve 3 zagueiros de origem no time ontem, mas não 3 zagueiros posicionados no esquema 3-5-2. Ele tirou o melhor zagueiro do Flamengo e deslocou para a lateral, onde o próprio Rodrigo Caio já tem um histórico, quando jogador do São Paulo, de não ter ido bem jogando nessa função. Nas vezes que precisou jogar por ali no São Paulo, você vai lembrar, já teve caso até do Rodrigo Caio reclamando de ter que jogar como lateral. Quer dizer, ontem ele não foi um terceiro zagueiro. Ontem o Rodrigo Caio começou o jogo lateral, completamente perdido. E outra, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, eles foram contratados para disputar a mesma posição pelo lado esquerdo da defesa. Você tirou um do lado esquerdo, eles bateram cabeça. O time do Atlético ontem fez variações no movimento ofensivo, né? Principalmente com o Jorginho, que é muito liso, muito veloz, e a dupla não acompanhou, teve sérias dificuldades. E por isso que lá na enquete, se a gente puder colocar uma parcial, o Diego Alves, por exemplo, está preocupado com outras questões, enfim, aí o jogador já perde a cabeça. A gente não pode ignorar aqui também, mano, a gente está vendo aí, ó,
que salto alto está liderando. Aí na segunda colocação tem o Domenic Torrent. Tem muita coisa na conta do técnico aqui, segundo, né, as pessoas que estão participando da enquete. Só que olha aqui, ó, mano. Foi o que eu falei mais cedo. O maior jejum desde que o Gabigol chegou ao Flamengo. 6 jogos sem balançar as redes. Tudo bem, é um ano atípico, teve a paralisação, mas já era para o Gabigol estar em outro estágio. E estou falando estágio físico. Físico. O Bruno Henrique... Parece que ele ainda não se decidiu se ele vai aceitar a proposta do Benfica ou se ele vai ficar no Flamengo. Porque ele está aéreo em campo. Não é aquele Bruno Henrique do início do ano e muito menos aquele Bruno Henrique do ano passado. O Gerson, da mesma forma. Aquele cara que dita o ritmo do Flamengo, né? Que leva o Flamengo ao ataque. O mesmo vale para o Willian Arão. Agora vale a frase. Tá mal Arão, tá mal Arão. Quer dizer, olha quantas individualidades a gente está falando aqui, mano. E aí vai tudo para conta do Domenic, que chegou, tem 10 dias, 7 treinos e 2 jogos. Não sei. Ô Calheiros, mas é por isso que eu disse que a declaração do Felipe Luiz, eu me baseava nela. Eu não acho que é um único fator. Eu concordo com você. Tanto que todos aí que estão enumerados têm razão. Eu acho que é um pouco de cada coisa. Conta muito também a participação aí de jogadores aí que são protagonistas e não tem sido. Concordo, Gabigol, Gerson, Bruno Henrique, enfim. Todo o time do Flamengo está bem abaixo. E não é por causa de 2 partidas do Campeonato Brasileiro que a gente tem que se basear nisso. Desde o começo do campeonato estadual, no Rio de Janeiro, o Flamengo não apresentou um futebol convincente como apresentou ano passado, mesmo sendo campeão. Inclusive, dissemos isso também. Então, eu acho que é um misto de coisas. Eu acho que quando as coisas estão dando certo, não é o único fator que fez com que tudo desse certo. E quando as coisas estão dando errado, não dá para falar que é um único fator. Eu só pontuei aí o Domenic como talvez o principal culpado hoje, pelo fato dele estar mexendo bruscamente na equipe e fazendo coisas que ele não deveria fazer. Porque um técnico que acaba de chegar num time campeão e que tem um elenco qualificado, eu acho que ele tem que dar continuidade num trabalho que vinha dando certo. Mas com relação a tudo isso que você disse, também eu concordo. Por exemplo, no jogo de ontem do Flamengo, você não viu os jogadores se aproximando como era uma característica do Flamengo ano passado. Os jogadores do Flamengo pouco invertiam bola ou faziam talvez uma ligação direta aí num passe mais distante. Eram jogadores aí que faziam tabelas curtas, como se fosse um tic-tac mesmo. E hoje a gente vê o Bruno Henrique caindo muito para a ponta do campo, o Gabigol mais centralizado, isolado dentro da área, o Everton Ribeiro tão aberto na direita como o Bruno Henrique ficava na esquerda. Então, sinceramente, o Flamengo está mudando a característica de jogo. E nesse quesito, eu acho ruim. Por mais que o técnico também não tenha, talvez, 100% de culpa com relação a isso, porque os jogadores também precisam ter um pouco mais de simancol dentro de campo e falar, gente, está dando errado. Vamos aqui, ô Gabigol, chega aí. Ô Everton Ribeiro, chega aí. Sabe, os jogadores se organizarem dentro de campo, eles também passam por isso. Mas eu concordo contigo, tem jogadores do Flamengo aí que estão com a cabeça na Europa. Bruno Henrique é um exemplo. Não sei se o Gabigol, numa dessa, também não está arrependido de ter renovado o contrato. São jogadores que muitas vezes aí têm a ambição de retornar para o futebol europeu e acabam falando, não, beleza, vou ganhar um caminhão de dinheiro aqui, vou renovar o contrato. Mas precisam realmente continuar jogando. Não podem se acomodar. Porque é muito simples, o cara renova o contrato de 3, 4 anos ganhando o que esses caras estão ganhando e senta em cima do saco e fala, opa, tô tranquilo, não quero mais correr. Aí não dá, né, gente? Quem joga no Flamengo tem que matar um leão por dia. Mano. E aí, aproveitando que você citou aí a fala do Felipe Luiz depois do jogo, a gente vai ouvi-lo agora. Não é somente a mudança do técnico, são várias coisas que estão acontecendo e que o nosso time saiu do trilho, digamos assim, né? Não está com aquelas ideias tão claras como estávamos antes. E as derrotas elas fazem com que o nosso time esteja um pouco mais acelerado, tomando decisões um pouco precipitadas dentro do campo. Obviamente que, claro, a mudança de técnico do jeito que foi é uma mudança drástica, mas nós não temos nunca que ficar pensando no que passou, nem eu nem ninguém. A gente está pensando já que a gente já foi campeão, que nosso time já não tem mais nada que provar. O contrário, seguinte, com o Jorge jogávamos 4-4-2, jogávamos nos 3-5-2 com o Arão entrando no meio, jogávamos com 4-3-3 com o Coelhar, com o Pires, com outros jogadores que jogaram 4-3-3. Jogamos no 4-2-3-1 com o Everton por dentro, o Arrascaeta na esquerda, Bruno na esquerda, o Arrascaeta na direita, Bruno na esquerda. Jogamos em vários sistemas e mudamos o nosso time campeão inúmeras vezes. Isso, como eu falei, não é uma desculpa. A nossa desculpa são pequenos detalhes táticos
e que a gente tem que corrigir, ter calma nesse momento. Eu sei que é difícil, existe uma pressão imensa externa e também interna, mas nesse momento nós, jogadores e comissão técnica, temos que ser frios nas decisões, ter calma, corrigir os erros pontuais e não ficar com pânico, não ficar louco, né, para corrigir tudo de uma vez só. Que, conforme a gente for melhorando, a gente vai melhorar, porque esses pequenos detalhes nosso time vai voltar a vencer. Não é a saída do Rafinha, né? O sistema defensivo era feito de uma forma e às vezes, né, com a chegada do Mister agora, faz 1 semana e meia que ele chegou aqui e não deu tempo de treinar muito o sistema defensivo. E a parte defensiva, ela é assim, você para de treinar um dia, muitas coisas deixam de ser feitas, né? Então, como eu falo, agora, nesses próximos dias, principalmente a parte defensiva, nós temos que trabalhar, nós temos que conversar, corrigir, porque aí está toda a chave do que está acontecendo. Não é Rafinha, poderia ter jogado Rafinha como jogou o jogo passado, poderia e jogou o segundo tempo, poderia não ter jogado o Felipe, poderia ter jogado o René, poderia ter jogado outro jogador e ia acontecer a mesma coisa. Que entrevista bacana do Felipe Luiz pós o jogo, hein? Muito legal o que disse ali, muito. E aí eu já coloco o Paulo Lima também aqui no assunto pra gente continuar a falar sobre isso, porque, Paulo Lima, vamos lembrar lá, quando o Jorge Jesus chegou, ele também teve dificuldades contra o Emelec, tomou 3-0 contra o Bahia, o próprio Sampaoli também sofreu goleada lá no início do Santos, e agora o Domi sofrendo aí, chegando com pouco tempo, como o Felipe Luiz, e blindou bem ali o técnico, hein, Paulo Lima? Seja bem-vindo. Obrigado, Renato. Um abraço para você, para o Calheiros, para o Mano, para toda a galera em casa. Essa é a função de quem se posiciona como líder da equipe. E ele é um dos líderes da equipe. Tem que realmente se posicionar assim. Se não fosse ele, seria o Diego Alves, seria o Rafinha, o próprio Gabriel, né? São personagens que têm peso dentro do grupo do Flamengo. O que chama a atenção um pouco é meio uma percepção, um ponto de vista meu, bem um desequilíbrio emocional do time do Flamengo, né? Você viu que o Rafinha entrou ontem pilhadíssimo no segundo tempo. A atitude do Diego não é uma atitude normal dele. A gente já percebe alguns jogadores meio questionando ali o posicionamento do sistema defensivo. No jogo passado, na primeira derrota do Flamengo contra o Atlético Mineiro, a gente já viu o Rodrigo Caio batendo boca dentro do sistema defensivo, coisa que a gente não conseguia perceber, porque a fase anterior era uma fase de todos, era uma fase de muito sucesso. E não tinha por que ter um fio desencapado, ter uma desavença, ou até mesmo uma opinião divergente de um do outro. Mas fica claro que o Domenech não encontrou ainda a maneira de colocar o seu esquema, a sua maneira de ver o futebol dentro do campo, né? E isso está desequilibrando o Flamengo. O 3-0, aqui entre nós, em outras oportunidades, a gente iria. O Flamengo, 3-0 do Flamengo foi pouco, o Flamengo merecia 5, 6. E ontem foi o contrário, né? Ontem foi o contrário, o Atlético teve chances, oportunidades de sair com um placar muito maior, muito maior. A gente está vendo aí o percentual de finalizações. Todos sabem que eu não me pontuo muito por estatística, né? Não sou muito apaixonado por estatística, e acho que a realidade do jogo ontem foram as falhas de marcação, o próprio mau posicionamento tático do Flamengo, e isso ficou claro. E mais uma vez, o atual técnico do Flamengo mexe errado, né? E a gente brinca às vezes com isso, né? Na estreia do próprio Jorge Jesus, quando ele botou o Rafinha no meio-campo, e depois mudou, a gente brincou, professor Pardal, não dá, no futebol não dá. E ele está tentando mudar o jogo muito repentinamente.